do Med Ensina! Mais um episódio pra vocês. Estou aqui na tua telinha mais uma vez, na quarta-feira, às 8 horas da noite. Tô aparecendo pra você aí, tá? A gente tá sempre, né, no Deezer, no Spotify, na Amazon Music, tá em tudo. Tá na telinha do YouTube aí pra vocês e nos cortes do Instagram. Se você não segue, já segue a gente no Instagram. Se inscreve aí embaixo, curte aí embaixo, comenta. Pai, você que vai comentar, você que vai comentar, comenta aí embaixo pra gente alguma coisa que você achou legal desse episódio, tá bom? Dúvidas? Manda aí também, a gente tenta tirar essas dúvidas de vocês. Beleza? Gente, mais um episódio aqui hoje para gravar pra vocês. Pra quem achou que eu tava de férias, eu não ia voltar mais, voltei, agora voltamos com tudo, tá? Toda quarta-feira de novo, tô aqui na tua telinha, tá? Já gravamos uma grande quantidade pra ter uma gaveta aí, pra quando eu tiver semana de prova, eu poder postar vídeo pra vocês, beleza? Gente, hoje a gente tá com a presença ilustre de uma doutora especialista aqui, cirurgiã, velho. Cirurgiã tá aqui, olha que moral que eu tô nessa mesa aqui. Gente, vou apresentar para vocês. Se apresenta, doutora Olá, Yara. Tudo bem? Eu sou Yara Adamo, sou cirurgiã vascular. É um prazer estar aqui com vocês. Que maravilha. Gente, a gente vai falar um pouquinho da especialidade dela. A gente vai conversar sobre tudo isso aí para quem quer cirurgia vascular. Então, quem tiver interesse, ou se você conhece alguém que tiver interesse, manda para ele esse episódio aí para ele conhecer um pouquinho, tá bom? Ou quem não conhece muito bem, porque é uma área que, na verdade, eu acho que é pouco estudada na faculdade. E a gente vê que, às vezes, até os próprios colegas têm um pouco de dificuldade do que faz, o que não faz. Eu mesmo não vi ainda, né? Então acho que vai ser bem legal essa conversa. Doutora, antes de começar tudo, tem todo aquele trâmite. Que eu tenho que pegar minha canequinha de água, botar água. E tem a tua, que é legal. Presente. Obrigada. É um presente para você guardar do Med Ensina. Obrigada. Pode abrir que nós vamos meter água aí dentro para tomar. Vamos já. Que bonito. Tem toda essa firula, né, gente? Vocês já estão acostumados. O episódio tem isso aí. Mas pode botar a mão para rasgar mesmo. Porque aqui tá bem fechadinho. Galera, testando um SMR agora de... Quem gosta de SMR, hein? De abertura das coisas. Obrigada. Colocar uma aguinha e derrubei. É isso, pra gente ter saliva pro episódio inteiro. Uma hora conversando, né? Vamos lá, vai passar rapidinho, eu acho. Doutora, vamos lá. Vamos lá. Primeiro, quero conhecer quem é você. Me conta um pouco. Como é que foi a sua faculdade? Comecei a fazer faculdade em tal época. Aí me identifiquei com vascular. Como é que foi? Eu cresci numa cidade muito pequena e não tinha muita certeza do que eu queria fazer. Eu estudei a minha vida praticamente toda num colégio público dessa cidade que chama Moreira Salles. Moreira Salles. Paraná. Paraná, gente. A galera do Paraná. E lá, como eu falei para você, eu estudei praticamente a vida toda no colégio público e aí, de repente, eu resolvi fazer medicina, mas era uma coisa muito distante da minha realidade lá dentro. Imagina uma cidade de 10 mil habitantes, que nem colégio particular tem, como que eu encarar e eu queria fazer uma faculdade pública? E eu acho, assim, que ali quem me deu o start foram os meus pais mesmo, que apesar de não parecer uma coisa real, né, para mim, eles que sempre falam, não, vai dar certo, vai embora. Mas eles são médicos, não? Não são médicos, não. Então, isso também, totalmente fora, assim, mas é uma coisa que eles sempre me incentivaram e deu certo. Eu fiz faculdade na Federal de Dourados, no Mato Grosso do Sul. Longe ainda, foi longe para fazer faculdade? Não, sabe que não, porque a minha cidade não ficava muito longe dali, poucas horas, 4, 5 horas da cidade. Então, pra mim era perto. Mas assim, você ir pra longe assim, seus pais... Tudo bem. Tem gente que não tem que estar tudo bem. Pois é, eu estudei lá e com 15 anos eu fui estudar num outro colégio, fui fazer cursinho, fui bolsista num outro colégio. Então, com 15 anos eu saí da minha casa pra encarar esse sonho, né? Então, ir pra Dourados foi muito tranquilo pra mim. Você fez quanto tempo de cursinho?
Eu fiz 1 ano e meio. 1 ano e meio de 1 ano cursinho. e meio. Eu estudei em Umuarama. Você que tá fazendo cursinho, continua, cara. Não desiste, não. Uma hora chega teu momento. Uma hora chega. E aí, ó, eu nunca achei que ia chegar, igual eu tô te falando, mas chegou. Chegou, né? E eu acho que também, além deles, é um propósito de Deus. Eu sempre confio muito nisso. Então, Deus tinha me escolhido para ser isso, então deu certo. Eu confiei e deu certo. Doutora, e como é que foi? Tá, você foi longe. Família foi junto, não foi? Não. Fui estudar com 15 anos em Umuarama, fiz o cursinho, passei, fui para Dourados. Eu, sempre, né? Sozinha. E depois eu fiz minhas 2 residências em Campo Grande, lá no Mato Grosso do Sul também. Morei um bom tempo lá. Meu marido é de lá, conheci meu marido lá. E, bom, com relação à faculdade. A faculdade é maravilhosa para qualquer estudante, né? Mas eu acho que existe muito uma questão de que você tá ali na faculdade e você acha que no final você pega um diploma e tá tudo certo. Uhum. E aí, de repente, você se depara com esse diploma e você não é um super-herói, igual você achou que ia ser quando você pegasse o diploma, né? Então, você tem limitações, você tem frustrações, tem coisas que você não vai saber. Você achou que seu caminho mais difícil tinha terminado por ali e não terminou. Então, você acha que ali acabou e agora você vai só viver de um sonho. E não é bem assim, tá? Mas você sabe que talvez não é para ser mesmo. Porque uma coisa que eu aprendi na vida é que é justo que muito custe o que muito vale, né? Então talvez é para ser difícil para nos preparar para essa jornada que a gente tem. Porque a gente escolhe medicina porque a gente escolheu. Eu escolhi medicina. Então, eu tenho que encarar. Tem que encarar. Não é? E é pancada, né, doutora? É pancada do começo ao fim. Até agora, né? Acho que não muda muito na especialidade. Não muda. Aí tá, você fez... A gente sabe que o cursinho já é pancada, a pessoa entra... Passa do cursinho, vai para poder fazer a faculdade, se mata na faculdade, sai da faculdade e vai fazer o quê? Cursinho de residência. Pra passar na residência. Cursinho pra passar na residência. Que a grande maioria é bem concorrida. Hoje, principalmente. Sim, né? sim. E aí, como é que foi? Você fez cursinho pra residência, passou direto? Como é que foi? Eu fiz cursinho, tá? Fiz cursinho. E na cirurgia geral, né, eu entrei direto. Eu fiz nesse hospital, na Santa Casa, em Campo Grande, um hospital bem grande. Mas você entrou na cirurgia geral por quê? Sim. Eu queria ser cirurgiã. Eu não tinha certeza na faculdade, tá? No 3º, 4º ano da faculdade, eu resolvi que eu seria cirurgiã. Eu não sabia qual área específica. E eu fui vivendo cada momento. Um dia após o outro. Um dia após o outro. Que veio. Isso. Entrei na cirurgia geral e me apaixonei pela cirurgia mesmo. Era exatamente aquilo que eu queria. E eu vou te falar que eu escolhi a vascular ali no finalzinho, ali quase no dia de fazer a inscrição para a prova, porque muitas áreas me agradavam dentro da cirurgia. E quando a gente escolhe assim, uma especialidade, a gente tem que avaliar muitas coisas. Primeiro que não é só o gostar, concorda? Tá. Você tem que avaliar como vai ser sua vida nessa especialidade, né? Baseado no que você quer construir. Então, é parte familiar, é parte financeira, onde você quer morar com essa especialidade. Então, são várias coisas. Amar aquilo que você faz é muito importante, mas você tem que amar e ter condições de viver aquele amor, concorda? Sim. Doutora, eu vou dizer um negócio pra você. A cirurgia é aquela área da medicina que todo mundo fala a mesma coisa. Pô, cara, você vai fazer cirurgia? Vai ter vida não, velho. É isso mesmo. É desse jeito. É isso mesmo. E aí, por exemplo, quando você já tava na residência, você já... Como é que é? Casada? Como é que tava a sua vida naquele momento da residência? Não, eu namorei muito tempo à distância. Eu já namorava o meu marido desde o 3º ano da faculdade. E a gente namorava à distância. E eu fiz residência, né, sempre longe, muito tempo longe dele. E, inclusive, aí depois da cirurgia geral, nós casamos e fomos morar, né, no interior do Mato Grosso do Sul. E eu falei para ele, eu quero fazer vascular. Ele falou, vai, pode ir embora. Eu deixei ele numa cidade, casada, peguei minhas coisas e voltei para Campo Grande para fazer vascular. Que bom, tem apoio, né? E o meu marido maravilhoso, sempre foi um cara, assim, espetacular, que sempre aí, esteve gente, do meu lado. Mas declaração de amor, aquele momentinho de amor.
Mas é importante isso, Tem né? que ter apoio, né, doutora? Principalmente assim, quando é casamento. Quando tá falando de namoro, ainda tem uma certa flexibilidade. Mas aí quando você fala de um casamento, pra pessoa abrir mão assim de morar próximo. Sim. E ele não conseguia ir com você? Não, por causa do trabalho dele. Ah, no trabalho momento, dele. não. Tá, doutora, aí beleza. Fez cirurgia geral. Por que vascular? Por que vascular? Assim, Vamos o que teve na sua cirurgia geral que você fez escolher vascular? A vascular é fascinante, tá? E principalmente porque ela abrange coisas muito diferentes. Então, você tem um leque de opções para você, inclusive, trabalhar depois muito grande. Isso é muito legal dentro da vascular, tá? O trauma vascular é maravilhoso. Então, assim, são cirurgias muito bonitas. Delicadas. Delicadas. Então, é uma adrenalina, né, fantástica. A flebestética é maravilhosa, que é o tratamento de varizes, o tratamento de insuficiência venosa, de vasinhos. Então, toda essa parte relacionada às veias, que é a estética e saúde também, é sensacional. Por quê? Porque eu estou tratando, eu estou lidando com a autoestima das pacientes, que é muito importante. Não adianta falar que estética, a autoestima não é importante, associado à prevenção ou tratamento de doenças. As pessoas precisam estar bem para o dia a dia delas. E quando elas têm uma doença venosa, os sintomas que isso causa, cansaço nas pernas, inchaço nas pernas, isso atrapalha muito a qualidade de vida das pessoas. Incômodo Sim. sempre, né? Diário. Sim. Não tem volta. Isso. E aí é aquele negócio... Ai, doutor, o que você tem que... O que eu faço pra melhorar? Tem que fazer exercício. O que mais? Dá pra você usar uma meia compressiva. Ah, não, mas é muito quente. Não é isso que você sempre escuta? Isso mesmo. Não, meia compressiva é muito quente. Não vou usar. Não, eu comecei a usar, comprei, mas tá lá, Não jogado. tem um remedinho que resolve tudo? Alguma coisa que resolve. E, na verdade, é legal você falar nisso, porque essa área é uma área muito prevalente. Então, assim, uma parte importante da população no mundo tem algum grau de doença venosa. Então, por isso é uma coisa que nós, vasculares, trabalhamos muito. É uma área que tem muito a ver com prevenção. E a prevenção é tudo isso que é chato. É controle de peso, atividade física, é usar meia compressiva. Não tem remedinho que, infelizmente, tire suas varizes ou que façam que as varizes não apareçam mais. Infelizmente, eu gostaria que tivesse também, mas não existe. Foi mal, gente. Não é assim. Não existe. Doutora, aí tá. Você decidiu fazer... Eu tô sentindo que a minha cadeira tá diminuindo. Tô baixando cada vez mais. Você decidiu fazer vascular, aí você se encontrou na cirurgia geral por vascular. Essa relação do vascular, por exemplo, eu quero cardio, né? Quero cirurgia cardiotorácica. Mas, assim, a relação de você gostar da parte de cardiologia e da vascular, para você separar isso, você já teve um amor muito grande pela cardiologia e separou pela vascular? Não. Ou não? Não. Não? Não, Mesma gosto coisa. de cardio, sempre gostei. Mas o meu amor sempre foi pela vascular. É assim, tem gente que é assim, né? Até o final desse podcast eu vou convencer você para vascular. Até o final do podcast. É assim, toda especialidade. Te garanto que é. A doutora ali, ó. A doutora Betânia deixou o negocinho dela pra eu lembrar dela toda vez. Ah, que legal. De que um dia ela quer que eu faça infectologia. Mas não vai rolar, doutora. Vai Não, mal. mas o meu tá mais fácil. Vamos lá. Tá o meu mais tá perto, mais né? perto. Tá mais perto. Doutora, tá. Aí você fez você decidiu fazer vascular. Beleza. Aí, vascular, quanto tempo de residência? A gente faz cirurgia geral, que é obrigatório. A cirurgia vascular são 2 anos. 2 anos de residência. Como foi minha residência? Um inferno, do começo ao fim. Mas como é que é separada essa rotação da residência de vascular? É tudo junto. Como assim, tudo junto? Você está falando das sub-áreas que a gente estuda dentro da vascular, que eu estava falando? O trauma. Isso. A gente estuda um pouco de tudo. Tem a parte de exames, que é o ecodoppler, que é um exame dentro da vascular que a gente estuda a circulação. Tem a parte da hemodinâmica, que a gente vai dentro, faz cirurgias, né, relacionadas à hemodinâmica, como a cardiointervencionista. Então, tem bastantes áreas dentro da vascular. Isso é uma coisa que eu acho muito interessante, porque você pode, às vezes, se identificar com áreas totalmente diferentes ou ir mais para uma área que te agrade mais dentro da vascular. E assim, mas a minha residência, não todas, mas com certeza, grande parte das residências de vascular são bastante exaustivas, sim. Sim. Trabalho
começo ao final do dia e de noite, de sábado, de domingo e de tudo. É isso que eu escutei. Bem-vindo à residência de cirurgia. Mas olha, eu escutei que a da vascular e hemodinâmica são uma das áreas que mais sofre, assim, na residência. Sofre. Tanto que a minha residência mesmo tinha um grau de desistência razoável. Eu não tinha R+, assim, só tinha metade dos R+, os meus R- também não tiveram todos os R-, porque as pessoas desistiam. Lutavam para entrar e desistiam. Mas por carga horária, você disse? É pesado. É pesado. E doutora, e aí como é que é você lidar com esse tipo de paciente? Porque na cirurgia tem muito 50-50, né? Claro, ninguém vai entrar numa cirurgia instável, né? Mas o cara que vem traumatizado por uma parte vascular nem sempre chega na mesa de cirurgia. Não sempre chega. A grande maioria das vezes ele já sangrou tanto que já não tem mais o que fazer. O choque já chegou. É isso que eu queria saber. Com relação à sua área da residência e esse contato que você teve entre vida e morte, assim, como é que foi pra você? Nunca é fácil. Não adianta você falar que é fácil quando você tem uma situação ruim, quando você perde um paciente na mesa. Isso não existe. Eu lembro até hoje do rosto, de nome de muitos pacientes que eu perdi, infelizmente. Mas quando você salva, que graças a Deus a maioria das vezes, é uma sensação maravilhosa, assim, de você, com o seu trabalho, poder ter ajudado, de alguma forma, aquela pessoa voltar para casa. Porque ela não ia voltar. Sim. E quando não dá, como é que você consegue fazer para separar isso? Que eu queria que você falasse um pouco pra gente. Separar essa sensação de o profissional e você tá em casa, sabe? Como uma pessoa normal, viver tua vida. Não adianta você... Assim, a gente não é robô. Então você vai passar a noite pensando o que você poderia ter feito se você tivesse feito alguma coisa diferente. E isso é normal. Isso eu acho que é todo mundo. As pessoas têm limitações. E assim, uma coisa que eu sempre falo é que a medicina não explica tudo. Tem coisas que você pode fazer o seu máximo que não era para ser, né? Então, por isso que a medicina não explica tudo. Por isso que eu confio muito, assim, eu sempre estou muito próximo da parte espiritual. Eu sempre confio muito em Deus, porque eu acho que sempre é a vontade dele que vai... nós somos só um instrumento que vai estar lá. E, doutora, pra mim mesmo, quando eu tive a minha primeira experiência de perca de um paciente, foi aquele primeiro baque que você tem, assim. Mas eu acho que eu ainda fui muito forte até hoje na medicina. Não terminei medicina, né, gente? Mas até hoje fui muito forte com relação a isso, assim, de perder um paciente, sabe? Não é nada fácil, óbvio que não. Tem paciente que você olha assim e você vê um familiar seu. E aí esse é um dos piores, assim. Só que eu acho que eu consigo separar muito bem, assim, a parte profissional, que é você estando ali, mesmo eu não sendo 100% responsável, eu só sou um estudante, então não sou 100% responsável pela saúde daquele paciente, é mais o meu preceptor, o médico que está junto comigo. Mas você sente aquela empatia que você começa a criar, e aquela relação que você começa a criar com o teu paciente, de um longo período de tempo. O cara chegou na segunda, aí você tá indo segunda, terça, quarta, quinta. E aí você acompanha ele indo embora, mas tem alguns que você acompanha que não dá certo. Não dá e certo. aí depois você tem que falar com a família que não deu certo. Já acompanhei algumas coisas assim. E realmente é muito complicado. Mas eu digo assim, isso não chegou a te afetar? Ou afetava, assim, fora da... De ficar deprimida, algo assim, não. Por quê? Porque eu tenho que me preparar para o próximo, né? Eu tenho que estar bem para o próximo, porque vai chegar o próximo e eu tenho que estar bem. Mas, igual eu te falei, não que seja fácil. A gente vai para casa pensando, a gente passa a noite pensando. Isso né? Doutora, a área vascular mesmo, que eu acompanhei pouco, assim, na cirurgia, foi o último que eu vi, né? Foi um paciente que chegou, foi trauma, né? Em moto. E ele, aquela femoralzona cortada aqui, assim, ó.
e segurando pra femoral, e femoral. É sempre uma loucura o trauma vascular. É uma loucura. E sangrando pela femoral, e a gente tentando segurar pra parar de sangrar, e levando ele pro lado do centro cirúrgico já. Não tem Aí triagem, não tem nada. Vambora. Não tem. E aí chega lá, a grande maioria das vezes, a gente sai correndo igual uns doidos mesmo com o paciente. Aí a gente chegou, eu cheguei na sala, aí tem uma portinha assim que o paciente entra, né? E você vai pela lado de lá que você vai se trocar, vai se lavar, tudo. Aí eu fui lá, não deu tempo, eu me lavei, me troquei. A hora que eu entrei pra entrar no centro cirúrgico, o paciente não vai vir, não? O paciente já não tem nem mais pulso ali. Nossa. Ali já tá sem pulso. Já tava chocado, hipovolêmico, não tem mais o que fazer. Eu digo assim, na sua especialidade, você deve ter visto isso muitas vezes na residência, né? Como é que foi para você ter esse contato com o trauma e você saber que você sendo a especialista disso, querendo ou não, mesmo que você vá fazer clínica, você ainda é cirurgiã, né? Você pode atender numa clínica, mas você ainda vai ser cirurgiã. Como é que é para você fazer esse acompanhamento de um paciente e às vezes chegar na hora e não ser aquele resultado que você esperava, assim? As especialidades, eu acho que, assim, os perfis vão muito para cada especialidade. Então, não que o perfil de cirurgião seja melhor ou pior do que o outro, mas a gente tem que ter algum perfil. Então, uma situação dessa não pode me assustar e não me assusta. De encarar esse paciente, né? Diferente do que eu vejo de muitas pessoas, é quando vê um paciente assim, já começa a ficar desesperado, começa a tremer, começa a dar dor de barriga, a gente não pode dar, né? Então, isso é o meu perfil e é por isso, inclusive, que eu me identifiquei com essa área. E por mais que tenha esse momento difícil, você imagina, e eu lembro de algumas vezes que isso aconteceu, desse paciente sair bem do centro cirúrgico e ir para casa. Então, isso Te conforta. Muito, muito. Então, que maravilha. A sua área, ela é uma área mais, assim, só cirúrgica ou ela tem bastante parte clínica? Não, tem clínica também. Tem bastante parte clínica. Você trabalha na clínica? Sim, inclusive, hoje, boa parte das coisas que a gente faz, principalmente relacionada à área venosa, nós temos ido menos para o centro cirúrgico por praticidade mesmo para o paciente. Então, as técnicas que a gente usa hoje em dia, mas isso falando mais da parte eletiva, que não é urgência, tá? Faz com que a gente consiga tratar os pacientes muito mais dentro do consultório. Então, eu, por exemplo, tenho um consultório preparado para fazer muita coisa lá dentro, sem precisar de cirurgia. E até, né, fala, mas você é cirurgião e não quer operar. Eu dou as duas opções para o paciente. E eu explico sempre as vantagens e desvantagens de cada uma das opções. Mas a maioria das cirurgias eletivas, que são as não urgentes, as pessoas optam muito mais hoje em dia pela praticidade. Então, por tratamentos dentro do consultório, que a gente consegue fazer ali, termina, ele levanta e vai para casa. Mas aí, você trabalha mais nessa parte da clínica ou você ainda tem esse contato cirúrgico? Tenho contato cirúrgico. Hoje mesmo eu fui para o centro cirúrgico. Mas eu trabalho muito dentro da clínica. Faço muita coisa dentro da clínica. Tá. Doutora, quais são os tipos de queixa que mais chega para você, de paciente seu na clínica? Na clínica, dor e cansaço nas pernas. Então, isso limita, às vezes, as pessoas, né? Isso, como eu falei, prejudica a qualidade de vida. A pessoa precisa também, porque ela precisa trabalhar, ela precisa cuidar dos filhos, ela precisa cuidar de casa. Então, aquilo é uma coisa que vai desgastando né, os pacientes. A parte estética também, né? Porque a parte estética, o que a gente sempre, assim, tenta colocar para as pessoas que não é só a parte estética, isso é importante também, tá? E isso também é uma prevenção para que seu problema estético não vire uma doença, um problema patológico que começa a dar sintomas e limitar a pessoa, né? Então, é um tratamento sempre... A gente trata a parte estética, mas sempre pensando de uma forma preventiva também para que você não evolua para algo mais grave. A doença venosa, que é essa mais prevalente que a gente vê dentro do consultório, é uma doença progressiva. Então, as pessoas têm varizes, as pessoas que têm vasinhos, têm que cuidar, porque esses vasinhos podem aumentar. As pessoas
pessoas que têm varizes pequenininhas têm que cuidar, porque normalmente as pequenininhas vão virar varizes grandes. Então, a gente trata o que você tem, o que a paciente tem, mas pensando também de uma forma preventiva. Doutora, o que é a varize que você está falando tanto? São o sistema circulatório. Eu faço eu dou alguns exemplos para pacientes. Isso, eu adoro fazer isso. Dentro do corpo existe um encanamento, né? Igual o encanamento que a gente tem na cozinha. Dentro dos canos passa o nosso sangue, tá? Então, esses canos são as artérias e as veias. As veias retornam o sangue do corpo, das mãos, dos pés, das pernas, para o coração, para fazer a troca que precisa ser feita, né? E as artérias, o contrário. Elas levam o sangue do coração para o restante do corpo, para as extremidades, para os órgãos. Isso, tá? Então, um leva, o outro traz, mas é o encanamento. Eu sou uma encanadora. Tá. E aí, qual que é o problema do cano que tem aí para resolver? Qual que é? Da varize. Qual que é o problema da varize? Pois é. A varize em si, o vaso, né? A parede do vaso, a parede desse cano, ela pode, com o tempo, ficar doente, dilatar, e a função da veia, que é jogar o sangue das pernas para o coração, ele vai começar a fazer isso de forma não correta, não conseguindo um fluxo lenta. Direto. Isso. Ou pela parede ou pelas válvulas. Dentro das veias existem válvulas que ajudam a jogar o sangue para frente, Impulsiona. né? Isso. Então, a parede ou as válvulas podem fazer com que esse sangue, ao invés dele ir só para frente e voltar para o coração, ele pode ir e voltar, que a gente chama de refluxo, e ir novamente. Então, ele vai de forma mais lenta. E esse sangue mais parado, né, na perna, por exemplo, faz com que não circule como deveria, esse sangue mais ali parado, ele começa a causar os sintomas. Dores, cansaço, queimação nas pernas. E as veias se dilatam. Então, os canos vão aumentando de tamanho. Elas se dilatando, que a gente vê as varizes. A diferença entre varizes e outros vasos, por exemplo, aqueles vasos vermelhinhos, a gente chama de telangiectasias, tá? Então, existe toda uma classificação que a principal método que a gente vê é por tamanho, calibre. Então, por exemplo, varizes são veias com mais de 3 milímetros, são veias calibrosas com mais de 3 milímetros. Então, pelo tamanho dela, a gente classifica se ela é variz ou não, ou se é algum outro vaso, como, por exemplo, a telangiectasia, que é aquele vermelhinho. Tá. E aí, doutora, o tratamento hoje que a gente tem para uma pessoa que tem varizes, como é que é? O cirúrgico é um excelente tratamento, é um tratamento que a gente faz dentro do centro cirúrgico com o paciente anestesiado. Lá a gente trata tanto os vasos pequenos, médios e grandes. Por quê? Porque os vasos são todos interligados. Então, como a ramificação de uma árvore. Eu sempre falo isso até para os pacientes. Então, se eu tratar só as folhas e não tirar o galho, eu não resolvo o problema. Então, o tratamento tem que ser sempre interligado, de dentro para fora. A gente faz o estudo de onde vem essas varizes que você está vendo de forma superficial, quais são as nutridoras, se você tem problema nas internas, e aí a gente tira tanto com pequenos cortes em volta delas mesmo, tá? Como com aplicações dentro do centro cirúrgico. Ou a gente pode fazer isso no consultório, que é a escleroterapia, que são as aplicações. Hoje nós temos técnicas de aplicações para tratar praticamente todos os tipos de veia, inclusive varizes internas, pessoas que têm problemas nas safenas, que são veias importantes da perna. A gente consegue tratar tudo no consultório também, sem precisar de cirurgia, tá? Depende de cada caso. E, doutora, esse aí é o da espuma que você está falando, né? A espuma é um dos produtos que a gente usa, tá? A gente faz, um líquido que eu transformo ela em espuma e injeto dentro da veia. Aí ela forma um processo químico lá dentro, faz com que o sangue não passe mais naquela veia. Então, a gente exclui aquela veia doente da sua circulação. Tá, mas isso não influencia na circulação daí da pessoa? Não influencia, porque essa veia que nós estamos tratando são veias que estão prejudicando a sua circulação. Elas não estão ajudando. Elas estão parando o fluxo. Isso, o sangue vai desviar por veias saudáveis, como eu falei, é como uma ramificação de uma árvore. Então, ele vai começar a passar por outras veias saudáveis. Eu já vi, é extremamente legal você ver a espuminha entrando assim, e aquele monte de vaso que estava aparecendo começar a sumir, assim. É legal. Muito legal. Doutora, outra coisa, tem forma que eu sei que a varize não vai precisar fazer esse tipo de tratamento com a espuma? Tem contraindicações. Qual que é? Por exemplo, pacientes que têm alergia, tem algumas, tá? Pacientes que têm alergias a muitas medicações, a gente não faz porque não existe um teste confiável de alergia, né? De reação anafilática. Pessoas com doença arterial avançada, a gente não faz também.
algumas, assim, contraindicações relativas, pessoas com asma muito grave, porque podem desenvolver essa reação anafilática. Então, tem algumas contraindicações. Tá, mas aí, por exemplo, tem caso que só, por exemplo, a meia compressiva já resolve ou não? Não tira a veia que a pessoa tá, mas quando é relacionado a sintomas, numa doença num grau mais leve, sim. Existe. Já ajuda. Já ajuda Exercício e a meia já sim, ajuda. Já ajuda muito. Como é que eu sei que eu tenho que receitar? Agora falando como estudante de medicina. Vamos lá. Como é que eu sei qual que é o tamanho de uma meia que eu falaria para o paciente utilizar? Tá. Na hora que ele chega ali, ele fala, tô sentindo cansaço, dor nas pernas. Aí começa aqueles edema, né? Sim. Existe a meia de leve, média e alta compressão. Basicamente isso. Eu já não sabia, achei que era só o tamanho que mudava. Não é. Tá? Existem compressões diferentes. A compressão ela é medida em milímetros de mercúrio. Um paciente que você quer uma prevenção, que não tem uma doença, um sintoma importante, a compressão leve é suficiente, tá? Pacientes sintomáticos, a gente já vai para uma compressão média, que é 20 a 30 milímetros de mercúrio, dependendo da marca, varia um pouquinho, tá? E pacientes com quadro venoso muito avançado, pacientes que tiveram trombose, então tem um edema importante, tem variz importante, a gente vai para uma alta compressão, tá? Dentro das meias também existe a meia, é uma compressão menor, as meias que não trombóticas, né? Que são usadas principalmente em cirurgia para profilaxia, para prevenir trombose. Umas meias são normalmente brancas, usadas muito na cirurgia plástica. Então, o paciente normalmente já usa depois. É uma compressão menor e ela é para prevenir a trombose. E aí o tamanho? De 3/4? Como é que funciona isso? A 3/4, normalmente, ela é suficiente para prevenção. Mas tudo depende do grau de doença. Tá? Pacientes com graus mais avançados, ou, no meu caso, para pacientes de tratamento, eu prescrevo as meias mais altas. A meia coxa ou a meia calça. A meia calça eu acho uma meia muito difícil de usar, porque ela é difícil de colocar. Então, as pacientes optam mais pela meia também coxa. Na hora de ir no banheiro, né? Toda vez tem que ficar tirando aquilo, a mulher. Eu não gostava, não. A minha mãe já fica sabendo. Não que eu usava para compressão, mas minha mãe fazia usar meia calça quando tava frio. Eu já não gostava daquele negócio. Que você começava a suar assim, parado, com aquela meia dentro da... E aí você vai no banheiro, tem que ficar lá 30 minutos só para tirar a meia, a calça, né? É difícil. Mas você sabe que hoje nós temos tecidos diferentes da meia, então a meia está, assim, muito mais fácil de usar. Existem tecidos térmicos, existem tecidos mais finos, que parecem uma meia fina, então algo mais bonito para a mulher usar, que prefere. Mas mantendo a compressão? Mantendo a compressão. Maravilha. Gente que fala que passa calor com a meia, por isso que não usa, tá aí. Não, tem opções. Resolutivo dos seus problemas, tá aí. Doutora, além das varizes, que a gente fala muito da vascular, a gente lembra sempre de varizes, mas além das varizes, quais são as outras coisas Doenças prevalentes? Que a gente vê bastante. Feridas, lesões, principalmente pacientes diabéticos. Então, que a gente fala de pé diabético, que a gente vê na faculdade, né? Nossa, quero nem lembrar. Isso aí é uma coisa que a gente vê bastante também. Pacientes com lesão, muitas vezes com doença arterial, que é muito diferente da doença venosa. E isso as pessoas se confundem muito, né? Que são principalmente pacientes tabagistas que têm um comprometimento do sangue que chega no pé. Então, muitas vezes também provoca sintomas, dor, principalmente ao movimento, que a gente fala que é a claudicação, quando ele anda, dói a panturrilha. Muitas vezes o paciente evolui para feridas também, que são casos mais graves. Então, outra coisa que eu queria falar com você, que eu vi bastante quando a gente estava estudando insuficiência cardíaca, por exemplo, que era os edemas, né, bimaleolar, de perna, do tornozelo, edema do tornozelo. Então, quando a pessoa, ela sente que ela aperta ali e ela fica um abaulamento, assim, para baixo. A gente chama de cacifo. Que é a escala de Godet, né? Quando ela sente que ela aperta e fica com os tornozelos inchados, então é um indício para que ela tem que procurar um vascular. Existem várias causas de edema, de inchaço nas pernas. E aí nós vamos pesquisar, tá? A insuficiência venosa, então problema nas varizes, é uma causa importante disso, não é a única. Existem causas renais, cardíacas e outras causas, né? Aí a gente vai fazer uma investigação.
como é que eu, como paciente, sei a diferença de quando eu tenho que procurar um cirurgião cardiovascular, um cirurgião cardíaco, ou um cirurgião não, um doutor, né? Um médico cardiologista, e quando eu tenho que procurar uma vascular. O vascular trata tudo de circulação do corpo, com exceção do coração, que aí quem opera é o cirurgião cardíaco, cardiovascular, e quem trata clinicamente é o cardiologista, com exceção do cérebro, que daí é o neurocirurgião ou neurologista, tá? O restante a gente trata tudo. Então, você não faz cirurgia de vascularização cerebral? Não. Só o neuro. Só o neuro. Uhum. O neuro ele faz tudo também, né? Assim. Neuro é o ortopedista, vascular e ainda é neuro ao mesmo tempo. Isso, os três, é né? bem abrangente também. Uhum. Doutora, aí então, para eu saber que eu tenho que procurar um vascular, é por alguns sinais, né? Sim. Quais são os sinais mais típicos que aparecem para você, além da dor, né? O cansaço nas pernas? E o inchaço, é o mais comum, tá? São as coisas mais comuns que a gente vê. Formigar pernas, parestesias, coceiras nas pernas. Basicamente isso. No braço também, não? No braço também, mas é bem menos frequente, tá? Eu tenho uma dormência no braço, assim. Mas... A gente tem que avaliar. Pode ser neurológico, pode ser vascular. Eu já tô gordinho. Você não tá por dentro, não. O Arthur descobriu que ele tá gordinho. O Arthur descobriu que ele tem que fazer dieta, que ele tem que emagrecer. E ele já tá comendo bem, tá, gente? Antes que me cobrem. Já tô fazendo o que eu tenho que fazer, beleza? Mas aí tá, eu comecei a perceber, né, que, assim, do nada, às vezes, sabe quando você tá dormindo, aí você acorda, assim, com o braço, assim, ó, morto. Uhum. Dormindo morto do seu lado. Assim. Se você dormir em cima, você pode ter comprimido um pouquinho o nervo, aí dá um... Uhum. Então, aí às vezes é isso, às vezes você tá dormindo e acorda com o negócio, então não é problema vascular, só porque às vezes eu tô dormindo muito forte. Não necessariamente, tá? Fica tranquilo. Tem que diminuir o sono, então. Vamos ver. Doutora, outra coisa que eu quero saber um pouco da sua especialidade é assim, se eu como paciente, eu percebo que eu tenho que fazer uma cirurgia vascular e eu quero eleger um profissional, eu posso simplesmente ir no consultório dele e falar assim, ó, doutor, eu tenho tal coisa, não sei o quê, mas eu gostaria que você operasse por vontade daquele profissional fazer a cirurgia dele. Ele tem esse direito ou não? De escolher? Ele tem... se o caso dele for cirúrgico, sim. Se o caso dele não for cirúrgico, não. Até porque existe sempre uma expectativa em volta de uma cirurgia e todos os riscos que nós assumimos quando a gente leva um paciente para o centro cirúrgico, né? Então, a gente tem que avaliar tudo isso. Se eu for atender as expectativas dele, por exemplo, se o seu caso, Arthur, for neurológico, eu falar para você que nós vamos operar esse braço e não resolver os seus sintomas, para que eu vou te levar para o centro cirúrgico, não é? E só vou estar submetendo você a riscos, né? Então, a gente tem que avaliar tudo isso. Doutora, dentro do centro cirúrgico, por exemplo, o vascular, quando trata de trauma, quando é alguma cirurgia cardíaca... ele tem que estar presente dentro do centro cirúrgico? Normalmente, nos hospitais, a cirurgia vascular trabalha com sobreaviso. Uhum. Então, nós não ficamos dentro do hospital, mas existe sempre alguém 24 horas que pode ser acionado para estar dentro do hospital. E é assim que funciona. Poucos hospitais muito grandes, assim, com fluxo muito maior, tem o vascular presencial. Mas aí, assim, às vezes tá no centro cirúrgico, deu uma emergência, eles vão te chamar? Vão me chamar. Ah. Aí eu paro o que eu tô fazendo, jogo tudo pra cima, entro no meu carro e saio correndo. Tá. E aí, como é que é você lidar com isso? Porque estar sobre aviso não deve ser uma coisa muito tranquila. Não é nada tranquilo. Qualquer coisa no celular, você já... Isso. Que é? O passarinho passa cantando, eu já acho que é o meu celular que tá tocando e sai correndo. Então, sim, são ossos do ofício, né? Então, a gente tem... Toda profissão, a gente tem o bônus e tem o ônus, tem tudo. Mas não é fácil estar... E principalmente a nossa área, porque a vascular... Quando eles chamam vascular no centro cirúrgico, a gente tem que sair correndo. É porque realmente é um negócio deu muito ruim, né? Muito ruim. É alguém sangrando, é uma cirurgia que alguém tá isquêmico, alguma coisa assim. Então, principalmente quando é centro cirúrgico, né? E algumas áreas dentro do pronto-socorro também, muitas vezes a gente tem que largar tudo e sair correndo. Doutora,
assim, pra você, já que a gente tá falando disso, dessa parte de sobreaviso, de você estar sempre disposta a correr para ir pro hospital, como é que é pra você lidar com isso, com relação a você ser uma mulher, mãe de quantos filhos? 2. 2 filhos. Mãe de 2 filhos. Porque assim, quando tá grande até que não tem problema. Mas e quando tá petitiquinho? Petitiquinho. Essa noite eu fiquei com um doente, 7h30 da manhã eu tinha cirurgia e deixei ele doente. O coração fica lá, né? Pois é. Mas a gente dá conta, tá? Mas quando você escolhe... Por isso que eu falei que quando você escolhe a especialização, o que você vai fazer de residência, você tem que pensar tudo, né? Não só no que você é apaixonado, mas o que você está disposto a deixar ou não deixar. Mas a gente dá conta de lidar com mais de uma coisa importante na sua vida, tá? Os meus filhos são as coisas mais importantes da minha vida, mas eu tenho responsabilidade com os meus pacientes e a gente se vira. Nós somos muito cobradas, tá? E é por isso que, inclusive, que algumas especialidades têm muito poucas mulheres. Se você entrar dentro de um centro cirúrgico, você vê que a maioria são homens, né? E esse é um desses motivos, né? Além do perfil que a gente tem que ter a gente tem que ter um certo perfil de, não, como eu falei, não melhor, mas a gente tem que ter um perfil ali dentro do centro cirúrgico para lidar com situações como as que a gente conversou, o paciente chegar sangrando, com trauma na femoral e tudo mais. Você tem que estar disposto a muitas vezes deixar seu filho em casa e ir para o centro cirúrgico resolver esse problema. Doutora, assim, entrando nessa parte que eu não posso falar muito porque eu não tenho direito de fala, mas eu gostaria de escutar da sua parte. Como é que foi para você, mulher, estando na parte cirúrgica, assim, desde a residência até os desafios que você teve que encontrar, às vezes, se você teve que se provar, alguma coisa assim? Isso sempre. Muito? Muitas vezes até hoje, sabia? Mesmo eu tendo, que eu acho uma carreira bem consolidada com relação à certeza do que eu faço e tudo mais, mas até hoje, às vezes, a gente tem que enfrentar desafios por ser mulher, sim. E a parte física é diferente. Eu não quero causar nenhuma, mas mulher é diferente de homens, na minha opinião. Sim, cada um tem suas limitações. Então, eu não sou melhor em algumas coisas do que os meus colegas, assim como eles não são melhores do que eu em algumas outras coisas, né? Mas tem algumas coisas que a gente tem que correr atrás. Por exemplo, eu falo a parte física. Por exemplo, quando eu lembro na residência, a gente passava as noites, operando à noite. No outro dia, você tinha que passar a visita na enfermaria, né? Muitas vezes... Pra passar pros chefes, né? Muitas vezes você passa a noite inteira operando, no outro dia de manhã eu estava um bagaço. E eu vi que algum colega meu, homem, não. Parece que a parte, né? Essa questão física, hormonal, assim, tranquilo e tudo mais. Então, tem coisas que são diferentes. E imagina, tá com cólica operando, doutor? Pois é, então assim, não adianta. Eu não quero ser igual, tá? Eu quero vencer as minhas limitações, até porque eu sou muito melhor em algumas coisas e algumas outras eu preciso correr atrás. Por exemplo, isso, a parte física. Doutora, para fechar esse assunto nosso da cirurgia, eu sei que agora, cada vez mais, você principalmente como especialista, não acabou, né? Tipo assim, você fez residência de cirurgia geral, fez vascular, aí depois você fez um monte de outras coisas assim à parte. Cursos. E aí agora você tem que continuar indo em congresso da Sociedade Brasileira, né? Tem que continuar indo. Às vezes vai para fora, não sei, às vezes tem algumas coisas para fora para você ir para se especializar cada vez mais e ficar cada vez mais melhor na prática, né? Com relação a isso, a gente vê bastante da cirurgia robótica e das minimamente invasivas. O que tem dentro da vascular nisso? Relacionado a isso? Cirurgias minimamente invasivas, a gente tem bastante essas cirurgias, esses tratamentos ambulatoriais, que eu citei que a gente faz bastante, eu faço bastante no meu consultório, que são tratamentos que antigamente a gente precisava ir no centro cirúrgico, o paciente precisava submeter uma anestesia maior, e hoje a gente consegue resolver dentro do consultório de forma mais prática. Tá? Então, eu posso fazer uma microcirurgia, eu posso fazer um tratamento com espuma, que é uma coisa que não vai limitar tanto o meu paciente, né? Eu estou trazendo agora um aparelho que é de sedação, que consegue, né, dar um bom alívio com relação aos sintomas, dores.
Então, a gente consegue fazer bastante coisa com relação a isso, ao minimamente invasivo, ambulatorial. A robótica dentro da vascular ainda não. O que a gente tem é o tratamento hemodinâmico para algumas doenças arteriais, principalmente. Então, algumas coisas que antes a gente... eu tô com uma artéria obstruída. Então, eu ia lá, eu cortava aquela artéria, né? Eu colocava uma veia num lugar, eu fazia uma ponte, e é isso que a gente chama mesmo uma ponte. Eu tiro aquela parte ruim e faço uma ponte com uma veia, eu faço uma nova circulação. Dentro da hemodinâmica, a gente não precisa mais fazer isso. Então, o paciente é puncionado na virilha, no braço, com aquelas molinhas que são tratadas no coração, ou os balões. Stent. Isso, a gente consegue abrir muitas vezes essa artéria. Então, isso é um avanço dentro da vascular para as doenças principalmente arteriais, tá? Isso tem bastante. Doutora, você deve tratar bastante arteriosclerose, essas coisas assim, né? Esses procedimentos com catéter, que é o que você está falando, né? Com do stent. Isso. Essa parte que a gente vê vídeo na internet, assim, de algumas coisinhas, assim, por exemplo, um catéter que entra até lá, tira a gordura e saca de novo. Esses são os procedimentos que você está falando. Isso. E o que assim, as pessoas conhecem muito são os que são realizados no coração, mas isso é realizado da mesma forma, qualquer parte, com a artéria do corpo, né? Doutora, muito gostoso falar com você. Já deu nosso tempo. Já deu nosso tempo. Muito gostoso falar com você, doutora. Muito obrigado por ter vindo aqui no podcast. Gente, eu que agradeço. A gente espera uma volta da doutora. Claro, tinha tanto mais coisa que eu queria falar. Doutora, eu falo aqui, eu tô falando aberto pra vocês. O negócio é o seguinte, o planejamento é esse. A gente vai conhecer as áreas, conhecemos as áreas, aí agora a gente vai falar sobre isso. Então, aí o Arthur vai ter que estudar, né? Porque, você acha que é só vir aqui? Você acha que é só sentar aqui e falar um monte de asneira, meu irmão? Claro que não. Eu tenho que saber do que eu tô falando, às vezes. Então, a gente vai tentar fazer um bate-papo. Então, deixo aberto o convite para você. Às vezes, até interdisciplinar, pegar algumas outras áreas, assim. Trazer um cardiologista aqui, a gente fala sobre algumas coisas, assim, mais incidentes. Faço esse convite para você voltar um dia. Claro que eu aceito. Espero que você tenha gostado de ter vindo no Medicina. Muito obrigada. Muito obrigado pela disponibilidade. Foi difícil de arranjar um horário com essa moça aqui. Mas você também é muito ocupado. Não, eu não sou ocupado. A faculdade me ocupa. É diferente. É isso, gente. Eu tô até caindo para trás aqui. É isso, gente. Muito obrigado por quem assistiu. Se você tá assistindo aí na telinha do YouTube, um abraço, pai, que tá me assistindo até o final. Comenta aí embaixo o que você gostou, tá, gente? Que vocês gostarem aí. Comenta aí o que você achou do episódio. Se foi alguma coisa que eu não falei, faltou. Segue a doutora no Instagram. Faz assim, doutora. Legal. Faz assim, pra aparecer assim. É. Vai aparecer aí embaixo pra vocês seguirem ela no Instagram, tá? Então, segue a doutora no Instagram. Ela tira um monte de dúvida. Esse monte de dúvida que a gente conversou lá, ela tira. Eu respondo tudo. Responde. Você quer ser paciente da doutora? Tá achando que você tá com uns cansaços esquisitos aí, cara? Dá uma olhada nisso, cara. Vamos resolver isso, cara. Não deixa isso aí pra depois, não. Que depois piora. Depois é pior, aí só cirurgia não é legal. Tratamento antes é melhor, né? Uma meinha compressiva, pelo menos. Então, é isso. Segue a doutora aí no Instagram. Vai estar aparecendo pra vocês. Ela faz uns conteúdos bem legais lá pra vocês conhecerem, né? Um pouco da área da vascular. Se você tem alguma dúvida sobre alguma doença vascular, tenho certeza que provavelmente ela deve já ter gravado. Já deve estar lá. Já deve estar lá nesse momento aí que você está vendo. Se abrir o Instagram, já vai estar lá. A dúvida que você tem, já tem lá no vidinho dela. Tem bastante coisa. Tem bastante coisa. E é isso, gente. Muito obrigado para quem assistiu. Segue a gente aí, se inscreve, curte, faz tudo aquele monte de coisa que um monte de gente de internet fala. Beleza? A gente tá aí no Instagram, tá toda quarta-feira, às 8 horas da noite na sua telinha, tá bom? E o que você não sabe, o Med ensina.